Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada hoje, como podem ver, é a cantora Maria João, a quem eu desde já agradeço muito estar aqui uns minutos a conversar comigo. Ora, é uma felicidade para mim, tu sabes. Obrigado. Então, a primeira pergunta é inevitável, é que como é que tem sido para ti este ano tão desafiante? Pronto, a coisa pior realmente são os concertos que deixaram de ser feitos e, portanto, de ser pagos, não é? E muitos foram adiados, agora no final do ano então foram quase todos adiados, o único que praticamente eu fiz foi em Espanha. Em Espanha eles continuaram a fazer e isso foi muito difícil, porque de repente tu ficas sem o teu amor, que é fazer música e é cantar, não é? E a tua necessidade, porque é uma necessidade, eu sou completamente viciada e nesta troca, nesta realização pessoal incrível, neste ato de amor e de liberdade que é cantar, mas também da troca com as pessoas, sabes? Sim. As pessoas é incrível sabê-las lá, não que eu olhe para elas, eu não olho porque me distrai, mas senti-las lá, sabes? É incrível. Este último concerto que fizemos em Espanha, em Benicassim, no Festival de Jazz de Benicassim, foi incrível, realmente não se via nada, estava super escuro, mas as pessoas estavam lá e eu ouvia-se o murmúrio, o sussurro, o movimento das pessoas, sabes? E correu muito bem. Portanto, isso foi a coisa má. Eu gosto imenso de estar em casa, na realidade, e eu nunca fiquei aqui completamente confinada, porque eu moro aqui ao pé de Campos, onde vou correr, e, então sei sempre correr, eu e a Aurora, que é a minha cadelinha, que é cadelona na realidade, que é uma verdadeira G.I. Jane, está ali toda musculada, e nós íamos para os campos correr, então sempre foi isso. No princípio encontrávamos pessoas ao longe e dizíamos olá, e as pessoas diziam olá, está tudo bem, e o seu cá, e o seu canal, no caminho para os campos, e depois nós chegávamos aos campos e pronto, íamos correr, portanto isso, eu fiz as coisas que eu precisava de fazer, que é desporto, estás a ver, ouvia música, via cinema e eu dava aulas online, eu dei aulas às minhas alunas sempre. Nós já vamos falar disso um bocadinho. E então foi uma felicidade, este poder estar em contacto com estas coisas foi muito bom para mim, foi uma felicidade, só não podia nadar, porque a piscina não podia treinar, porque a piscina estava fechada, e não podia ver as pessoas ao pé e não podia abraçá-las, isso é que era horrível, mas o meu filho eu abraço, eu não quero saber, a meio da coisa eu decidi, vou-te abraçar, vais-me pegar, olha. Sim, pronto. E eu vou-te pegar a ti, espero que não, mas estamos bem os dois, ainda não nos aconteceu nada. Ótimo, ainda bem, isso é que importa. Olha, nós podemos dizer que tens tido várias vidas musicais ao longo destes anos de percurso? Eu acho que é uma vida com vários caminhos, sabes? Porque o caminho principal é a música, é o ato de fazer música. Mas depois é curiosidade demais, sabes? Eu tenho muita curiosidade, para além do vício, eu tenho muita curiosidade por outras coisas e acho que o dever de um músico, de todo músico, é esticar-se, é aventurar-se, é arriscar sempre tudo. Portanto, uma coisa e a outra, tudo junto, faz-me atirar para esses caminhos que aparecem e que são incríveis. Como não ir? Como ficar sentada no conforto e naquilo que me corre bem, ou que está bem, ou que já fiz, ou que as pessoas me conhecem. Não, eu tenho que fazer outras coisas. São os vários caminhos que aparecem e eu vou a todos, que eu sou valente. Claro, bem. E ao longo desses caminhos, dessas aventuras, tens tido colaborações com alguns dos maiores músicos do mundo, podemos dizer. O que é que tens retirado dessas experiências que vais tendo ao longo dos anos? Eu aprendo que me farto, aprendo tudo, aprendo o que fazer, o que não fazer, eu sou uma ladra, eu sou uma roubadora das coisas dos outros, sabes? Tudo é uma inspiração brutal, é uma inspiração gigante para mim. E eu roubo as coisas que eles fazem na cara deles, estás a ver, e uso e transformo e faço outras eu acho que nós não somos, eu não conheço ninguém inteiramente original, sabes? Nós somos o resultado
sempre daquilo que ouvimos os outros fazer, não é? Ouvimos e vemos o cinema para mim, os documentários, o cinema para mim é uma influência incrível, já podemos falar disso também. Acho que é a maior influência, o cinema, as séries, o movimento que tem, a interpretação, ver as pessoas como eles se mexem. O David Attenborough, eu já fiz 2 temas à conta dele, por conta dele de o ver, epá, é magnífico, tem um movimento, sabes, ele a falar tem um movimento e umas pausas e música também é movimento, não é também, é movimento, música é movimento, o movimento do som, o som do movimento está interligado e perdi-me, o que é que tinhas perguntado? Não, era com as colaborações que tens tido com músicos de renome. Sim, pronto, então eles têm sido uma inspiração incrível, uma inspiração... até o Egberto que eu conheço, pai, há 30 anos que eu conheço o Egberto Gismonti, e ele fez comigo a sua penúltima tour. Ele teve um problema no coração há 6 anos, então não vai fazer mais tours, ele disse que já está farto, não quer fazer mais, mas fez por causa de você, menina. Então pronto, foi o que ele disse, eu só estou aqui por causa de você, menina. E ele conhece e lembra-se de tudo e mais alguma coisa e sempre que me perguntava o que é que tu queres ainda fazer, o que é que falta fazer, falta-me fazer tudo, não é? Ou muita coisa, tudo não, porque eu já fiz muita coisa também, mas falta-me fazer muita coisa e então com quem é que eu queria cantar? Com Egberto, eu só pensava nisto e consegui, há 3 anos, 2 ou 3 anos consegui finalmente ter uma tour, a penúltima tour que ele fez, a penúltima. Ele depois fez uma sozinho e agora acho que não faz mais mesmo. Já está, ele diz, estou farto, cansei, ir para aqui, ir a correr, não dormir, não fazer, ir não sei para o outro, cansei. Mas consegui fazer, eu consegui fazer ela, a penúltima que ele fez. Que a inspiração foi uma inspiração e uma aprendizagem e uma felicidade e um stress, porque não é difícil. E foi tudo muito bom, sabes? Foi tudo muito bom, porque na altura de fazer a música é amor, sabes? A música é amor. E na altura de fazer, eu acho que não há o maior chato do mundo acaba sempre por se transformar se o que o habita é mesmo música, a verdade e a procura da arte que há na música, na altura de fazer a música toda a gente é maravilhosa. Eu gostava de fazer mais com o Egberto, mas eu acho que ele não faz. Não, porque ele apanhou um susto valente com a história do coração, ele ia indo, mas graças a Deus não. Está bem, ainda bem. Uma coisa que eu acho que me interessa muito é o cruzamento entre as várias artes. E tu tens tido várias colaborações com a dança, tens participado em vários espetáculos de dança ao longo dos anos. Como é que é partilhar o palco com esta outra arte? Epá, é preciso ter muita generosidade, acho eu, de parte a parte, mas sobretudo nós, dos músicos, sabes? Porque nós temos que ceder o lugar da frente, ali à frente, temos que vir para trás todos, eu inclusive, e esperar e dar o lugar da frente, da luz, do palco, toda para eles. Obviamente, eles precisam de espaço para se mexer. E saber que dividimos isso e temos que fazer música, é difícil, sabes? Temos que fazer música para eles dançarem. Estás a ver? E havia coisas que eu até me ria às vezes, porque eu fazia, um dos temas que eu fiz com a Companhia Nacional de Ballet era o Beatriz. Então eu faço aquilo muito lento, não é? Então, se ela dança no sétimo céu. E então a bailarina ficava pendurada, estás a ver? Ficava eu tipo. Quer dizer, imaginava eu, nunca ficava, porque se eu ficasse ali muito tempo. Claro. E ele dizia, mas não faço, isto tem que ter tempo, isto tem que não sei o quê. E eu tinha pesadelos a imaginá-lo assim, estás a ver como. E eu, sétimo céu. E pronto. E contam os tempos, tem tudo muito contado, não é? Por isso é muito, para quem faz música que está escrita, que é toda direitinha e tal, não é difícil. Agora para quem faz música improvisada e é rebelde como eu, estás a ver? Na música, se apetece-me conseguir, vou lá, apetece-me improvisar e tal, foi terrível. Isso foi difícil, foi a coisa mais difícil.
Mas é incrível, Lobo, era incrível. Às vezes quase me esquecia de estar a cantar só a olhar para eles. Eles eram incríveis bailarinos, maravilhosos mesmo. E foi um repertório este que eu fiz com a Companhia Nacional de Bailar mesmo incrível. Depois fiz um também com a Companhia de Paulo Ribeiro, foi muito giro, era mais interativo, que eu podia ir também um pouquinho lá para o meio e andar. Ele fez uma coreografia que eu andava um bocadinho lá no meio deles e dançava com a Leonor. Sim. Dançava eu, cantava ela, dançava, e saímos daquele dueto completamente todas rotas. Ela, porque eu esticava-me, estás a ver, lá está, a coisa do outro a segurar. Era a mesma coisa, eu esticava-me, e ela já estava, já tinha feito. Oh. Wow. Foi uma maravilha. E fiz também com o Panaíba Kanda, assim, que é um bailarino moçambicano, maravilhoso também, maravilhoso. E foi incrível, fizemos turnê na Europa também. Era eu e o João, e ele e uma bailarina, a Leia Mbapasse. Era incrível, era incrível. Eu tinha que cantar tudo e mais alguma coisa ali no meio, e tinha mesmo. Aconteceu uma vez que ele às vezes fazia-me surpresas, eu estava a cantar e ele vinha por trás e pegava-me. É horrível, porque tu tens o teu centro, estás bem centrado e bem pregada no chão e de repente... Pá, mas foi incrível, eu amei fazer isso. E foi muito bom, porque os ensaios eram no Centro Franco-Moçambicano, em Maputo, e nós ficávamos lá, porque tínhamos uns quartos assim, simples, vês? Mas eu quis ficar lá, bora ficar aqui, ficamos aqui. Então a gente levantava-se e ia ensaiar. Sabes, assim, Sim. bora, vamos ensaiar, foi maravilhoso, foi Bom. maravilhoso. Outra experiência que foste tendo ao longo dos anos foi tocar com orquestra. Inclusive, Sim, gravaste um disco com Mário Lajinha, o Lobos, Raposas e Coiotes, com orquestra, e foste tendo vários concertos ao longo dos anos. Como é que é essa experiência de tocar com um ensemble muito, muito grande de músicos? mas não foi só esse, eu também fiz com a Orquestra da Casa da Música e com o David Links, Exatamente. um disco que se chama Follow the Songlines, foi também Exatamente. maravilhoso. Uhum. E é incrível, é incrível, é uma massa, é assim uma nuvem fofa que está ali connosco a cantar, parece que está, que nos segura. Eu amei, foi sempre projetos que me deixaram mega nervosa. Eu achava sempre que, aí também com a Ópera de Lyon, com a orquestra da Ópera de Lyon, que me deixou com ataques de pânico, sabes? Acabei por ter uma pessoa a ir comigo ao hotel, porque o hotel era um hotel antigo, maravilhoso, não sei o quê, que tinha um elevador assim pequenito e nós tínhamos, então eu tenho claustrofobia e então começava a ter a maior das paranoias e não conseguia entrar, é que não, eu nunca soube dos elevadores, mas eu tinha muita tralha, a não ser quando tenho tralha e vou falar e vou distrair e tal, vou com pessoas e tal. Nesta altura desse concerto não havia maneira, é que não havia mesmo maneira de eu entrar no elevador, porque eu estava tão nervosa, sabes? A orquestra é incrível, essa da Ópera de Lyon era uma das 10 melhores orquestras do mundo, estás a ver? E eu lá. Mas é maravilhoso, é incrível. Eu gosto muito de cantar com orquestra clássica. Sim. E depois as big bands também. Exatamente, também é outro. As big bands são barulhentas para caraças. Fazem um barulhaço. Eu, por exemplo, com a Upper Austrian Jazz Orchestra, decidi, eles tinham um baterista que era tão barulhento, era uma coisa... E não queria aquelas divisórias, não queria nada, que são transparentes e tal, mas ele não queria uma estrela também. Então eu decidi ir para trás, não fui para o pé dos trompetes, eles ficavam ali, eu ficava aqui, eu estava mesmo atrás da orquestra, porque o que interessava é que tivesse bom som, e eu faço aquela dinâmica toda. E as big bands são difíceis, eu já fiz com algumas, não é? Mas são difíceis porque têm um volume muito alto de som. Exato. Tu, a certa altura, começaste a exprimir o desejo de te aventurares na música eletrónica. Sim. O disco de Tralha foi talvez uma primeira tentativa nesse sentido, já tinha alguns elementos, penso eu, mas... Fui eu que trouxe. Apesar que o Miguel também fazia algumas coisas que trazia do Clã, não é? Ele é um músico que toca com o Clã, mas eu queria outras coisas, aquelas portas a bater, queria mais coisas, e algumas eles fizeram, outras não fizeram, outras não me deixaram fazer, mas eu tinha muita vontade. Mas eu cheguei à conclusão que fazer com o Mário, com aquele ensemble, não era a cena.
nós desenvolvemos, eu e o Mário, por exemplo, como músicos acústicos, estás a ver? Música acústica, ele toca piano, eu canto e tal, e era difícil conseguir, não foi possível fazermos isso, porque não era a pessoa indicada, estás a ver? Ele não era a pessoa indicada, eu tampouco, não sei nada, eu precisava de alguém que já soubesse, e encontrei essa pessoa no João, Pronto, o João Farinha. eu ia te perguntar, entretanto, surgiu o Ogre, e queria te perguntar um pouco sobre as origens e o percurso desse projeto, que é uma nova aventura, então já com um pé mais firme na música eletrónica, talvez. Sem perder Então, as suas características, como é óbvio, não é? eu apaixonei pela música eletrónica, comecei-me a apaixonar por causa do Joe Zawinul, porque cantei com ele lá em 2000 e pouco, e 2 anos fui convidada do Joe Zawinul Syndicate. Uhum. Epá, eu fiquei apaixonada por aquilo, eu tinha não sei quantos teclados à volta, e usava vocoder, e eu fiquei mesmo, foi aí que eu acho que começou a paixão. Depois comecei a ouvir coisas, comecei a ouvir a Björk, os Prodigy, tudo o que me mostravam, o que eu tinha curiosidade de ver, eu ia espreitava e pá, fiquei encantada com aquilo. Epá, fiquei completamente encantada e queria fazer. Para isso era preciso ter alguém que soubesse. Então juntou-se a fome à vontade de comer, quando eu conheci o João Farinha lá na escola, na Academia de Amadores de Música. Ela era aluno, e veio acompanhar as aulas de canto que eu dava, e pronto, e foi assim, começámos a falar, começámos a chegar à conclusão que queríamos as mesmas coisas, ele também, ele sabia como, e eu não sabia como, e começou assim, foi assim que começou. E depois desenvolveu-se, primeiro era só o João, depois o Júlio nos trouxe também, e depois trouxe o André e o Joel, e depois às tantas já éramos 5, sem saber como, mas esse que foi incrível, foi o eletrodoméstico que nós fizemos nessa altura, foi mesmo bonito, foi incrível, mas ainda não era aquilo que eu queria, sabes, porque aquilo era, tu quando juntas músicos acústicos, digamos, piano acústico, bateria acústica, aquilo leva a eletrónica toda atrás, estás a ver? Acaba por ser, porque uma coisa orgânica reage na altura. E a eletrónica tu tens que programar, precisas de algum tempo, portanto aquilo. E eu e o João queríamos muito fazer uma coisa mais fundamentalista na eletrónica. Então criámos as abelhas, as aventuras das abelhas, e depois acabámos por ficar os três e fazer menos. Porque realmente era isto que nós procurávamos fazer, foi só por isso. Mas sempre que eu vejo o Júlio, ou que é possível, há 2 anos fomos à Suíça e foi o Ox completo, e foi incrível, foi muito bom também, muito, muito bom. É só porque eu tinha aquela vontade, nós tínhamos aquela vontade de fazer mesmo eletrónico, ir ao fundo daquilo, estás a ver? Eu até tentei ter coisas, também efeitos na voz, eu tinha 2 microfones e o André Nascimento, com o laptop, né? Tinha aquilo ligado e ele fazia uns sons, mas aquilo fazia a voz ter efeitos, mas eu não gostei daquilo, porque eu posso fazer os efeitos eu própria, estás a ver? Claro. Então limitava-me imenso. Então a acústica sou eu, estás a ver? E os outros são todos eletrónicos. Entretanto, lançaram recentemente em setembro o vosso mais recente álbum, Open Your Mouth. Ora, aí está ele. Fala-nos um pouco desse álbum, por favor. Isto é uma felicidade, este álbum é uma alegria para nós. Começou a ser feito antes da pandemia e foi terminado durante a pandemia e foi gravado, é um disco muito, muito, muito importante. Virei para o outro lado, estás a ver? Já virei para o outro lado, temos o baterista que toca connosco, é um baterista novinho de hip-hop alemão, que é um craque, é um barra autêntico, e é amigo, tornámos amigos. Aliás, nós já nos conhecíamos quando eu andava na Alemanha e ele tocava, tocava numa big band em que eu cantei, depois ele gostou imenso, depois convidou-me, depois eu convidei, e é assim que as coisas acontecem. E ele ajudou muito a encontrar este som, a ver este som também com algum hip hop e spoken words. Eu não ouso dizer que é rap, apesar de que estou apaixonada por rap, mas acho que não consigo fazer ainda. Portanto, aquilo é ainda spoken word só. E
pronto, ajudou a solidificar o conceito, estás a ver? Acabou por solidificar o conceito e eu gosto muito deste disco, foi feito assim, foi pago inteiramente por nós, é a nossa editora, foi gravado aqui em casa as partes vocais, na casa do João as partes dele, no André, o André já juntávamos, claro, obviamente, mas para gravar, se calhar gravávamos cada um no seu sítio, o André gravava aqui, ou mandava para o João, depois mandávamos para a Alemanha, e depois o Silvano gravava lá, depois mandava para cá, e depois nós mandávamos para lá, depois mandávamos para cá, e foi incrível, sabes? Isto foi também durante a pandemia, nós terminámos durante a pandemia e manteve-nos muito ocupados. E depois o meu filho fez a capa, o Jonas Grancha, que a capa está tão bonita lá dentro, o booklet, tudo está, ele fez teve todo o cuidado digital dos efeitos nas fotografias, etc. E também tratou dos videoclipes, fez efeitos para os videoclipes, as projeções, por exemplo, que há na minha cara um dos videoclipes, Tenho um Verdadeiro Amor, e portanto isto foi tudo familiar, estás a ver? Foi incrível, este disco é uma felicidade, eu não considero que seja um risco, não acho que seja, não é um disco alternativo, é um disco de música, não é mainstream, mas é um disco de música aventureira, de boa música aventureira, feita com o coração, a coragem, a valentia, o intelecto, as entranhas. Bom, posso então concluir que o Ogre vai continuar a crescer. Sim, nós já estamos com ideias, eu tenho uma ideia. Eu tinha há que tempos com a ideia de fazer um disco solo. Quer dizer, não é solo porque nunca é solo, eu vou sempre, mas um disco com meio eletrónico, com a voz, explorar as coisas da voz. Porque eu fiz agora música, eu e o João fizemos música para bebés, para um projeto que já devia estar aí, mas que ainda não está, por causa da pandemia justamente, e está tão giro, para bonecos, estás a ver, para bonecos animados, para animação, e está uma delícia também. Então eu comecei a fazer as pequenas músicas e os sons, que era preciso várias coisas, e agora estou mesmo, não consigo parar. O meu telefone tem 70 pequenas gravações, estás a ver, até 1 minuto de música, até 1 minuto, são 5 coisas pequeninas, mas não sei, mas isto é muito cru, se calhar não vai ser nada disto, mas eu quero contar com eles de certeza absoluta. Não é a solo, é um disco muito vocacionado para as cores da voz, estás a ver? As várias cores da voz, os vários segredos que as vozes têm, e que nós às vezes não procuramos, porque só fazemos a voz mainstream, não é? A voz, mas a voz tem tantos segredos, se tu a trabalhares ela pode ficar mais escura, mais cinzenta, mais rouca, mais leve, mais pesada, mais, percebes? E isso interessa-me muito. Estudar o teu instrumento como ninguém, não te limitas ao mainstream e nunca te limitaste, não é? Pois, eu sempre tive essa curiosidade e como eu não tive aulas, ou seja, sempre procurei várias professoras que me dessem aulas de canto, porque na escola onde eu estive 6 meses não havia. Mas eu procurei, era como procurar uma referência que me dissesse como é que se faz, estás a ver? E como eu não tive nesse sentido, eu tive que me desenvolver sozinha. E só mais tarde eu me percebi que eu tive um professor, sim, que foi uma mestre da Aikido, sabes, uma mestre de artes marciais, com que eu estou desde miúda, ele já faleceu, infelizmente, mas desde miúda, desde adolescente que eu pertencia à sua escola e os seus ensinamentos, e ele ensinou tudo aquilo que era preciso para eu cantar. Ou seja, o corpo, ele ensinou-me o conhecimento do corpo, que é o meu instrumento, sabes? Do corpo, do sopro, que transporta de como, portanto, quando eu comecei a cantar eu já tinha isso. E quando tentei ir a cantoras e a professoras, era muito estranho, eu sentia como uma intrusão, aquilo que elas me diziam, porque elas não se ocupavam do corpo, ocupavam-se do que era tudo isto, tudo aqui apenas, então, mas e o resto? Então e o resto, sabes? Então eu desisti, elas foram super gentis e amorosas e algumas nem me lembro. No outro dia encontrei uma senhora que veio ter comigo e disse, foi minha aluna, lembra-se? Eu, não, bem, não tivemos muitas aulas, tive apenas algumas, depois foi-se embora, mas não se lembra?
Eu não me lembrava, vê lá, ou seja, aquela pessoa não teve importância, percebes, para o meu conhecimento de mim própria, porque eu já tinha Não tudo o foste. que vier de fora, tem Uhum. sempre que passar pelo meu veto, estás a ver, pelo conhecimento que eu já tenho do meu corpo, que eu tenho da minha voz. Ninguém conhece melhor do que eu o que eu faço. Estou a dizer que é melhor, que é pior, estou a dizer que ninguém me conhece tão bem quanto eu. Portanto, eu tenho é que continuar esse conhecimento. Foi assim Claro. que eu Essa aprendi. vontade não sei se chamaria arriscar, mas de aventurares em novos caminhos com a tua voz. De onde é que vem essa veia, de onde é que achas que vem essa veia aventureira com a tua voz? Vem da minha curiosidade, acho eu, vem de eu ser curiosa e sôfrega. Eu sou muito sôfrega pelas coisas e tenho muita necessidade de descobrir coisas e fazer coisas e testar-me, ver se consigo fazer, ver se... Naquela altura, quando eu comecei a cantar, por exemplo, eu não sabia nada, né? Havia tipo, um ensaio da Big Band. E eu, sem saber ler nem escrever lá, e eles diziam, o Zé Eduardo ou alguém dizia: ok, aqui há um espaço pessoal, quem quer fazer? Eu dizia logo: eu? Eu também, eu também. Ah, eu também. Ou seja, este eu também funcionou a minha vida toda muito bem. Eu também quero, e vou à coisa, estás a ver? E depois dou com os burros na água e sai-me mesmo mal, não me interessa, sabes? Não interessa a perfeição. A mim não me interessa, a mim interessa-me é o caminho, estás a ver? É a aventura, é o dançar com a música, dançar com o outro, sabes? Porque a música é isso, é uma dança com o outro, estás a ver? Plenamente em harmonia ou desarmonia, tentar não pisar os pés ou pisar os pés com toda a gana, tentar não desequilibrar ou desequilibrar mesmo, sabes? A música é isso. E então é isso que me interessa, não é o resultado final todo direitinho, todo perfeitinho, todo ensaiadinho, todo abotoado. Isso não é o que me interessa mais. No meio dessas aventuras todas, algum estilo musical que ainda não tenhas experimentado e que tenhas curiosidade em tentar? Eu tenho tentado fazer coisas, até com o projeto do Nuno Porto Real, que ele me convidou, de música contemporânea, até pude cantar num tom de ópera. Uhum. Eu queria muito fazer isso, mas não tinha nem lata, não é? Aí é que eu não tinha. Isso já é isso seria uma aventura enorme, estás a ver? Isso seria eu ali, não sabia se tinha asas para isso. Mas tentei fazer, eu queria muito fazer isso. E correu bem, e correu bem. Na realidade, acho que é só nós não temos nenhuma vergonha na cara, estás a ver? Se não tivermos nenhuma vergonha na cara, nós vamos a tudo. E experimentamos, experimentamos, experimentamos. Uhum. No campo dos desejos, com que músicos atuais é que ainda gostarias de trabalhar? Sejam nacionais ou internacionais? Tens assim alguma wishlist? Epá, eu tenho este, estes músicos com que eu toco são os músicos com quem eu quero tocar, na realidade, com quem eu quero cantar. São Uhum. quem eu mais quero fazer. Às vezes estou a pensar, olho para o João Farinha, olho para ele e digo: epá, João, então nisto que nós fizemos para a música para bebés, eu olhava para ele: epá, João, eu não quero fazer isto, eu não queria fazer isto com mais ninguém a não ser tu. Uhum. Porque uma pessoa está, e tem tanto por fazer ainda, não é? Que, mas tenho curiosidade, porque está com tanta gente. Olha, o Sting, por exemplo. Eu gosto do Sting, gosto imenso do Sting. Mas já cantei também com muitas pessoas. As pessoas que apareceram, não tenho assim ninguém que diga: epá, queria tanto, estou aqui a ambicionar, queria tanto. Não. O Sting, continuar com o David Lynx, fazer mais coisas com o David Lynx. Ele é meu irmão gêmeo, autêntico. E, e o que eu quero mais fazer é continuar a cantar com estas pessoas com que canto. Bom. E com o Egberto, se ele se decidir, Eu se ele sou- alguma vez, que eu duvido, mas se ele fizer, é pá, a sério. Lá estás tu, não Olha é? que eu fui com tudo para ele, ele disse para eu escolher as músicas, eu escolhi a música mais difícil, a mais pouco cantável que ele tinha, eu escolhi aquelas que eu gostava de fazer, estás a ver? E nem me apercebi como era difícil aquilo, e como ele, pensas que ele tocou mais lento para nos... Ele entrou a matar logo, rápido. E eu... e fui, que remédio. E fui. E é uma aventura, e foi uma parte da música dele, mas ele tem bastante mais que eu gostava de fazer, é por causa disso. Bem.
olha, tu já das aulas há alguns anos, como é que tu te sentes como professora? Amo, adoro, nem sabes o que eu aprendo. Epá, farto de aprender. Para já começar a tentar explicar como eu fazia, o facto de eu não percebia como é que fazia, eu fazia toda a força na barriga, vai, fé em Deus e bora. Fé na coisa, fé na vida, bora. E na música, e fazia, e ao ter que dar aulas tive que me compreender melhor para poder explicar. Mas eu acho, isto aprendi com o meu mestre, eu acho que ensinar não é encher um saco, estás a ver? É atear um fogo. E é isto que eu faço, estás a ver? É isto que eu tento fazer, atear fogos aqui e além, não é? E para isso acontecer é preciso que as pessoas queiram ser ateadas, não é? Mas eu não acredito em encher sacos ou encher um copo, não é encher, ensinar, acho que não é isso. E adoro, faz-me de cantar. Eu acho que às vezes eu digo, olha para mim tipo, calas-te, não me dizem, mas pensam. Não, havia uma que dizia, uma que eu dizia, ai Joãozinha, cala-te, porque eu não cantes. Não, ela dizia, não dizia cala-te, dizia, não cantes porque eu assim perco-me. Mas é irresistível estar ali com elas a cantar, é muito bom. Amo dar aulas, amo os alunos, agora dou aulas na ESMEL e dou aulas online aqui. E amo. Durante a pandemia tive, a parte dura da pandemia tinha uma aluna do Cazaquistão, uma aluna de Moçambique, em Moçambique, um aluno de Malta e uma aluna de Buenos Aires e outra aqui. Epá, era incrível as particulares, as alunas particulares. E é incrível, foi incrível. Incrível, eu farto-me de aprender. Isto, como é que tu dás aulas online? Uma coisa que é tão física, tão orgânica, sabes? Como é que tu vais lá e corriges ali, ou corriges assado, ou tentas, aquelas coisas que são comuns e verdade para nós, todos, não é? O resto, o caminho é delas, o caminho é deles, eles têm que fazer o seu caminho. Uma pessoa que está de fora só apenas ajuda, estás a ver? Apenas ajuda. Eu lembro a minha mãe me ter dito uma vez, olha, uma vez o teu pai estava em cima de um escadote e desequilibrou-se. Desequilibrou-se e eu estava lá ao pé, dizia a minha mãe, e eu fiz-lhe só assim, a minha mãe era pequenina, o meu pai era enorme. A minha mãe fez só assim, eu fiz-lhe só, dei assim um jeito nas costas, e ele endireitou-se e caiu em pé. E eu acho que é isso que eu faço a elas, sabes? Dou-lhe pequenas, mas o subir a escada e depois descer a escada, até as quedas, são elas que fazem, eu apenas amparo. E até fogos. Quem é que teria sido a Maria João se a música não a tivesse encontrado? Pá, provavelmente seria o hospedeiro de bordo, porque eu estava naquela altura, estava mesmo quase a entrar, meu pai era piloto e também trabalhava no TAP e então acho que eu finalmente já estava fartinho da filha inquieta dele e era uma coisa que eu poderia fazer e que teria gostado de fazer, então eu acho que iria fazer isso, iria continuar com as aulas de Aikido, talvez dar aulas também de Aikido, mas talvez tivesse feito isso, seria hospedeira de bordo na TAP. Por isso, agora com esta história toda com a TAP, que isto parte no coração, lá, como assim, como é que se pode pôr em questão que a nossa companhia, tão fixe que ela é, com tantos defeitos, estás a ver, eu bem sei, não é, que passa a vida toda, mas parte do coração, que há que se ponha sequer a hipótese de terminar. Deixamos de ter uma companhia. Como assim? Então passamos a ter o quê? A Ibérica a fazer escala para o Brasil e para Moçambique? É isso? É isso que as pessoas querem? Ou as outras companhias? Não. Mas é por causa de esta minha sapiência, ou esta minha gostação, é mesmo por causa da família. O meu pai trabalhou lá, a minha mãe também, a minha mãe também foi hospedeira lá, um bocadinho, e durante muito pouco tempo. Então, eu tenho aí um álbum e eu hei de procurar uma foto deles, os dois lá. Todos bonitos. Uau! Para terminar esta nossa ótima conversa, peço-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Eu desejo que nos considerem necessários, sabes? É isto que eu desejo. Intermitentes e estes nossos, que nos deem este nosso estatuto de intermitência e que nos considerem necessários. Mas isto o público também, sabes? Porque mesmo amigos que eu tenho, eles acham que isto que somos flores, percebes? Que
Ai, que sorte quando eu vou não sei para onde. Ah, pá, quem me dera, rica vida, rica vida. Quem me dera, levas-me na tua mala, eu peito na mala e não sei o quê. As pessoas às vezes não têm a ideia. A gente chega, não sei onde, não dorme, viaja umas 10 horas, chega lá todo podre, com outra diferente. Por exemplo, ao Brasil. As pessoas dizem, ah, quero ir também. As maiores partes das viagens que eu fiz, ia na véspera, chegava lá 12 horas, ou seja, 2 ou 3 horas antes de partirmos, mais 10 horas dentro do avião, mais 3 horas se for São Paulo até chegar ao hotel, estás a ver, aquilo tem que ser primeiro, e uma pessoa está toda rota, com outro horário, outra comida, outro pH da água, tudo é diferente, o ar é diferente, no dia a seguir temos ensaio, no outro também, no outro temos concerto, e no outro temos concerto, e depois voltamos. Ora porra! Onde é que está o glamour? O glamour está em fazer isto, mas o glamour tem muito glamour, tudo isto que nós fazemos, mas não é isso tudo que as pessoas pensam. Porque as pessoas encontram-nos e veem o topo da montanha que é dourada. Eu costumava sempre dar esta imagem que brilha ao sol, mas embaixo é só trabalho, esforço, e insegurança e incerteza. Por isso eu desejo que toda a gente nos considere necessários, trabalhadores necessários, porque isto que nós fazemos é um trabalho. Este é o trabalho que paga as minhas contas, que paga as contas do meu filho, foi com este trabalho que o meu filho estudou na faculdade, que o meu filho agora foi para o Canadá, que o meu filho fez, que eu comprei isto, eu comprei este suporte para o telemóvel, as maçãs que estão a segurar o telemóvel, tudo, sabes? Eu tomo conta dos meus bichinhos, isto é tudo o meu trabalho a cantar. Por isso eu tenho muito cuidado com a minha voz, muito com a minha voz, com o meu corpo, com tudo. Portanto, eu desejo que nos considerem isso, eu desejo que as pessoas usem de uma vez o raio das máscaras, que se limpem as mãos muitas vezes, que se afastem, que tenham cuidado, que é para eu poder voltar a cantar, estás a ver? Para que pessoas como nós possamos ter o nosso trabalho, sabes? Que está tão periclitante. Desejo que fiquemos também um pouco melhores humanos, melhores seres humanos. Isto tudo aconteceu, estes vírus. Estas todas as coisas, estes milhares de vírus que andam à nossa volta, porque nós não cuidamos de nós como deve ser. Nós não, eu cuido. Mas as pessoas não cuidam de si, do seu organismo, não cuidam. Tornarmos a vida neste planeta um inferno para os animais, um inferno lá imperdoável. Não cuidamos do nosso planeta, é uma coisa inacreditável o que fazemos. E depois aparecem estas coisas e culpamos laboratórios e isto. Não, isto é tudo a nossa culpa. E se continuamos a pegar-nos e estes surtos todos, é porque não tomamos cuidado. Eu quero fazer a minha vida e vou fazer a minha vida e quero e vou aos concertos e vou a todas. Mas tome cuidado, custa assim tanto. Máscara. Maria João, muito obrigado. Foi um gosto enorme falar contigo. Oh, foi um prazer para mim, uma felicidade, finalmente. Obrigada, eu.